E aí galera, tudo show? Beleza, vamos começar aqui agora a nossa primeira série de vídeos do canal falando sobre lógica de programação. Esse tema foi escolhido para iniciar o canal porque ele vai dar base, para quem ainda não conhece nada de programação, conhecer um pouquinho da lógica antes de iniciar de fato nas linguagens, nos problemas e nas temáticas que a gente vai procurar trazer aqui ao longo da vida do canal, beleza? O objetivo do canal, para quem não sabe, é realmente difundir, ser um espaço colaborativo de discussão sobre desenvolvimento, e aí as mais diversas áreas, tanto a codificação de fato por meio da programação, das linguagens, dos problemas, dos frameworks, como também a parte de gerência de projetos, engenharia de software, engenharia de requisitos, que a gente também pode estar falando dependendo do nosso momento e das temáticas que vão aparecendo. Por isso, curtam o vídeo, curtam o canal, tá? Assinem aí o canal, se inscrevam, busquem as redes sociais do nosso projeto e comentem o máximo que quiserem, se estão gostando, se não estão gostando, ou contribuições para aprofundar a temática que a gente vai trabalhar, beleza? Agora vamos começar aqui com a nossa introdução à lógica de programação neste primeiro vídeo. A gente vai estar trabalhando aqui 4 aspectos da lógica de programação. Primeiramente, a definição do que é lógica. Depois, lógica de programação propriamente dito, vou dar uns toques sobre isso. Algoritmo e lógica algoritmo. Você percebe que todos os temas estão relacionados. O que é a lógica? O que é algo lógico quando a gente fala no dia a dia? Então a lógica, ela estuda e ensina a colocar ordem no pensamento. Então a lógica é de fato uma área de estudo da humanidade onde ela tenta ordenar o pensamento. Por exemplo, se a gente pegar a sentença toda ave é um animal e a segunda sentença todo pássaro é uma ave, por inferência, por dedução, a gente consegue entender que todo pássaro passa a ser um animal. Então a lógica, ela passou a ordenar nosso pensamento a partir dessas duas primeiras sentenças. E a partir daí, por inferência, a gente conseguiu deduzir a terceira afirmação, beleza? Um outro exemplo, todo paraibano é brasileiro, Messias é paraibano, e como a Paraíba vive dentro do Brasil, então logicamente Messias, além de paraibano, também é brasileiro, que é a terceira sentença. Então, do mesmo jeito da primeira, a partir de duas afirmações, de dois ordenamentos do pensamento, a gente conseguiu inferir, conseguiu deduzir o terceiro pensamento. Então a lógica é, na verdade, essa área de estudo que busca dar ordenamento no pensamento. Massa. A lógica, ela tem como objetivo estudar técnicas que formalizem a dedução e a análise que permitam verificar a validade de argumentos. Então, se o estudo da lógica, se a lógica permite a gente ordenar o pensamento, a gente pode passar a verificar se esse ordenamento ele é válido ou ele é não válido, de acordo com os parâmetros que a gente recebe. Então você vê que a linguagem que a gente utiliza para explicar lógica está muito próximo da linguagem que a gente vai verificar nos livros de programação, nas palestras que a gente assiste aqui mesmo no YouTube, dentro do ambiente acadêmico, dentro da sala de aula. Então, a ideia de você verificar a validade, de você ordenar pensamento, falar em sentenças, em verificações, está muito ligado àquilo que a gente vai ver dentro da programação. O encadeamento lógico, ele pode desenvolver, e isso é muito importante, uma sentença válida ou não, tá? Isso, no exemplo, dentro da programação, poderia ser, por exemplo, uma autenticação dentro de um site. Então você passa a verificar se aquele seu login, se aquela sua senha é válido ou não. Então você utiliza o sentido e objetivo da lógica para verificar se aquela sentença, se aquela linha de código junto com aqueles parâmetros de login e senha, se eles são válidos ou não. Então a existência da lógica, ela está no nosso dia a dia. Tanto a lógica, tanto o ordenamento do pensamento, quanto a forma desordenada, que é a chamada as ilógicas, ou seja, os argumentos que não têm lógica, as ações que não têm lógica, também podem estar presentes na nossa lógica diária, nossa vida diária.
tá? Então a lógica está presente no dia a dia nas coisas mais simples. Escrever um texto, então você tenta ordenar seu pensamento, explicar da melhor maneira. Agir, você tenta agir da melhor maneira, da maneira ordenada, no pensar, seguindo uma maneira pela qual buscamos sempre o correto, ou seja, aquilo que é lógico. Então, dentro das sociedades, a gente cria um conceito do que é correto, e a partir do momento que você ordena seu pensamento para conseguir aquilo que é correto, você passa a pensar de maneira lógica. Exemplo: você tem uma garagem na sua casa que ela está fechada. O seu carro está dentro da garagem, você precisa sair com o carro, mas a garagem está fechada. Então, a lógica nessa ação é que é preciso abrir a garagem para depois sair com o carro. No segundo exemplo, a gente pode fazer um pequeno cálculo. Eu leio 5 livros por semana. Minha mãe lê 6 livros a mais do que eu. Então a gente pode inferir que minha mãe, entre eu e ela, é a que lê mais livros, tá? Então, você vê que a partir do ordenamento de pensamento, você consegue inferir, criar sentenças lógicas, né? Beleza, então a gente entende que lógica é esse ordenamento do pensamento, que isso está presente no nosso dia a dia, né? A partir do conceito que a sociedade dá de correto, a gente consegue ordenar nosso pensamento para seguir as ações, o pensamento, a escrita de maneira correta, de maneira lógica, de maneira ordenada. E quando a gente insere esse ordenamento de pensamento junto com outro conceito amplo, que é o de programação, a ação de tornar programável, de programar, o que a gente tem? A gente vai ter que a lógica de programação significa o uso correto das leis do pensamento, da ordem da razão e de processos de raciocínio e simbolizações formais na programação de computadores. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente utiliza toda aquela simbologia, aquela sintaxe, aquela figuração que existe em um determinado idioma de programação, em uma determinada linguagem de programação, e a partir do ordenamento do nosso pensamento, do ordenamento daquilo que se chamou no texto de razão, mas a gente pode tornar aquilo que é racional, a gente utiliza esse processo e implementa aquilo que a gente vai chamar de programação de computadores. Então, o computador, na verdade, nada mais é do que uma representação daquilo que o raciocínio, daquilo que o ordenamento de pensamento pode implementar. Hoje em dia, inclusive com capacidades e com algoritmos de aprendizado, né? Então, a partir de uma série de parâmetros que o computador entende e que até mesmo vai criando a partir de padrões ou de itens fora dos padrões, ele passa a aprender, né, com os eventos que estão no seu entorno, tá? Ou com alguma determinada massa de dados. Beleza, mas a lógica de programação vai ser isso. A gente vai ordenar nosso pensamento, só que agora a gente vai representar esse pensamento com uma simbologia formal na forma de uma programação de computadores, tá? Sobre a lógica de programação, a gente tem algumas 5 sentenças aí, 5 afirmações que vão ajudar a gente a entender. Primeira coisa, a gente tem que entender que o raciocínio, ele é abstrato e intangível. Então a gente não consegue palpar, pegar o raciocínio, nem consegue medir o raciocínio. Os seres humanos desenvolveram ao longo da sua história na Terra a capacidade de expressar o próprio raciocínio. Então a gente criou nomenclaturas, criou conceitos, criou símbolos para expressar esse raciocínio que é abstrato e intangível. Os seres humanos, eles utilizam-se das várias linguagens e suas convenções para poder expressar essa capacidade, né? Como eu falei, a simbologia, seja pela escrita, através das letras, das formas das letras, seja por objetos, por conceitos criados, a gente cria essas convenções para poder expressar o nosso raciocínio. Só que esses seres humanos, ele tem um grupo que tem mentes treinadas para desenvolver aquilo que a gente chamou de lógica de programação. A gente vai utilizar o raciocínio abstrato, a capacidade que a gente tem de expressar, através de uma linguagem, neste caso a linguagem de programação, e conhecedor dessa linguagem, ou seja, uma mente treinada, consegue desenvolver a lógica de programação. Se
seguindo esses 4 passos, esses 4 entendimentos, a gente vai ter que é possível representar o pensamento do ser humano em uma linguagem de programação. E isso torna o computador, né, os equipamentos eletrônicos, que são computadorizados, cada vez mais com uma resposta parecida com a área do raciocínio do ser humano. Né? Então ele tem um passo a passo, um ordenamento de pensamento, um raciocínio que foi ali implementado, que se assemelha a alguma área do ser humano. Se a gente pegar, por exemplo, a máquina de lavar, como é que é feito o trabalho manual da máquina de lavar, né, da lavagem de roupa, perdão, e como é feito o trabalho automatizado. Então você pega a roupa, coloca de molho, aquilo que a máquina de lavar também faz, você coloca a roupa nela, ela também coloca de molho, então você tem depois um processo de lavar a roupa, né, de esfregar a roupa, de criar uma tração ali para tirar a sujeira. A máquina de lavar também faz um movimento nesse mesmo sentido. Depois a pessoa que lava a roupa, ela também vai fazer um enxágue da roupa, a máquina de lavar também no mesmo sentido. Então o mesmo ordenamento que a gente utiliza para fazer o trabalho manual da lavagem de roupa, a máquina de lavar também utiliza o mesmo raciocínio, o mesmo ordenamento, o mesmo pensamento. Beleza? Vamos lá. Com isso, o que a lógica de programação nos entrega de resultado? Quando a gente ordena o pensamento e transforma nessa sintaxe, nessa linguagem, com essa simbologia específica da linguagem. A gente cria algoritmos, né? E esses algoritmos podem ser não só implementados em uma determinada linguagem, mas ele também pode ser representado de uma maneira genérica, ou seja, em qualquer linguagem eu posso implementar aquele algoritmo. Então você pode também criar um algoritmo numa linguagem universal de compreensão. Geralmente a gente tem para isso a convenção, a linguagem, na verdade, de modelagem, a UML, né? Que é uma linguagem de modelagem que aí é genérica, né? Vamos dizer assim, ou seja, ela é compreensível por qualquer desenvolvedor, por qualquer profissional que participe de uma fase de desenvolvimento do software. Né? Dessa maneira a gente consegue representar de uma maneira compreensível, e a implementação por meio da pessoa que vai codificar, pelo programador que vai codificar aquilo, ele vai conseguir compreender naquela linguagem, vamos chamar de universal, né, da UML, e implementar e traduzir aquilo na sua linguagem de programação de trabalho. Beleza? Então o que é o algoritmo? Ele tem por objetivo principal o estudo da lógica de programação e a construção de algoritmos que sejam coerentes e válidos. Ou seja, o algoritmo ele tem que ser aplicável de maneira positiva. Ele não pode ser inaplicável, ele não pode não funcionar, ele tem que funcionar. Então, quando ele funciona, ele se torna um algoritmo válido. Beleza? O algoritmo ele pode ser definido como uma sequência de passos que visam a atingir um objetivo bem definido. Então, quando eu falava da máquina de lavar e dos passos, do ordenamento de pensamento, do raciocínio que estava implementado, o que eu estava traduzindo, na verdade, aquele dali, estava chamando que a máquina de lavar tem um algoritmo. E esse algoritmo, a partir da programação que você coloca lá na máquina, eu quero uma lavagem rápida, uma lavagem pesada, uma lavagem para roupa muito suja, uma lavagem para roupa mais fina. Né? Quando eu defino qual vai ser o tipo da lavagem, quando eu passo esse parâmetro para programação que existe na máquina de lavar, ela utiliza aquela sequência de passos para aquela determinada lavagem. Mais tempo de roupa de molho, mais enxágue, menos enxágue, mais tempo lavando, menos tempo lavando, mais força, menos força, tá? Ao lavar a roupa. Então, o algoritmo ele vai ser essa sequência de passos que a gente vai ver. Então, por exemplo, para poder a gente pensar no algoritmo, a gente tem que pensar especificando uma sequência de passos. Então, se você está pensando de maneira racional, de maneira lógica, ordenando o seu pensamento, traduzindo isso numa determinada linguagem, e se para você criar essa lógica de programação, você está determinando uma sequência de passos, então você está sim criando um algoritmo. Se você para isso, como eu falei, essa sequência de passos sendo criada a partir de uma ideia de lógica, de ordem de pensamento, de ordem dos passos, então você está criando um algoritmo. Por exemplo, né, para a gente verificar um algoritmo do dia a dia, a gente pode utilizar como exemplo uma receita de bolo. Tá? Um algoritmo ele deve representar ações claras e precisas. Então, se a gente pega, por exemplo, a receita de bolo, a gente vai ter lá, pegue o leite,
junte com a farinha de trigo, tire a gema do ovo, bata a clara em neve, né? Coloque a gema dentro da massa com leite. Então você passa a ter essas sequências claras, objetivas, para poder você conseguir chegar no seu produto final. E os algoritmos, eles fixam um padrão de comportamento. Então, o algoritmo ele é criado para resolver um problema de programação. E a partir do momento que você cria um algoritmo que tem ações claras e precisas, ele passa a ter um comportamento fixo. Então aquele sempre vai ser o funcionamento dele, ele vai sempre seguir aquela rotina. A não ser que a rotina dele implemente aprendizado. Então, apesar dele seguir aquela rotina, ele poderá mudar a sua rotina se, e somente se, isso também estiver previsto, né? Então o algoritmo ele vai estar num sentido muito maior. Ele vai ter microações que poderão alterar de acordo com o aprendizado dele, mas o processo de aprendizado dele sempre vai estar ali presente, por exemplo, em um algoritmo. Beleza. E agora como é que a gente algoritmiza a lógica? Né? Como é que a gente coloca essa lógica que a gente entendeu junto com essa ideia de algoritmo, de lógica de programação que a gente entendeu, para a gente verificar um exemplo prático. Então o algoritmo ele tem por objetivo representar mais fielmente o raciocínio envolvido na lógica de programação e, dessa forma, permite-nos abstrair de uma série de detalhes computacionais que podem ser apresentados mais tarde. Né? Então a gente cria, na verdade, o algoritmo para dar sentido a essa lógica de programação, esses passos que a gente está querendo criar para dizer ao computador, ao produto eletrônico, que ele se comporta de determinada forma. Tá? Quando a gente coloca que podem ser acrescentados mais tarde, a gente está dizendo o seguinte: quando você for para determinada linguagem de programação que você vai trabalhar, e vão existir alguns detalhes, alguns conceitos, algumas implementações que você só vai conseguir implementar, só vai conseguir criar na hora que você estiver de fato codificando na sua linguagem. E isso acontece por quê? Porque o algoritmo ele dá um sentido aos passos. Ele cria os passos, os momentos em que cada ação deverá ser desencadeada. Mas de fato, a cada linha de código você só vai desenvolver quando você estiver de fato codificando. Vamos ver, por exemplo, como é que seria um exemplo de um algoritmo clássico de trocar uma lâmpada. Né? Então, por exemplo, a gente teria que pegar uma escada, teria que posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha e por fim colocar a lâmpada nova. Então você vê que você tem passos bem definidos, claros e dizendo exatamente o que vai fazer. Mas, por exemplo, nesse meio do caminho você não tem um teste. Como é que você sabe que a lâmpada que você vai trocar está de fato queimada se não foi dado nenhum teste aí? Então o algoritmo tem que ter esse nível de rigor. Né? Se a gente não tem um teste, o computador, o nosso programa vai executar de fato o que tem aí. Ele não quer saber se a lâmpada está queimada ou não. Ele quer saber que o objetivo dele é trocar a lâmpada e ele vai trocar a lâmpada. Vamos ver agora o trocar a lâmpada realizando esse teste um pouco mais complexo. A gente vai acionar um interruptor. Se a lâmpada não acender, então a gente vai executar a ação. Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova e aí a gente termina o processo com a troca da lâmpada. Beleza? Então a gente precisa ter, para algoritmizar a lógica, passos sequenciais bem definidos. Pode haver uma estrutura de controle ou de repetição, né? Como a gente teve aí no caso uma estrutura de controle, porque se o interruptor estivesse acionado de maneira correta e a lâmpada acendesse, a gente não precisaria trocar a lâmpada. Então todo aquele monte de passos que estavam lá criados seriam ignorados pelo programa. Tá? Pode haver estrutura de limitação, um stop da execução, por exemplo. Então você vai executar e quando chega em determinado momento você diz, ó, pare aqui porque não precisa mais executar nada. Tá? Então esta atividade é realizada pelos programadores, que podemos chamar, né, os programadores de construtores de algoritmos. Então esse é o grande objetivo do programador, ser um construtor de algoritmos. Galera, se liga aí no próximo vídeo. Hoje a gente conclui com essa pequena introdução sobre lógica de programação e a gente vai continuar falando um pouco de lógica de programação, estruturas de controle, estruturas de repetições, variáveis, constantes nos próximos vídeos. Beleza? Então espero vocês. Quem quiser pegar
O material que eu trabalhei para montar essas apresentações, você vai pegar nessas referências o livro do Forbelloni, né, que é já conhecidíssimo na academia e trabalha especificamente com lógica de programação. Valeu, até o próximo vídeo.